Salve terráqueos, namastê, gente! Tudo certinho por aí? Bora acompanhar comigo todo o processo de pintura desse pato nerd. Gente, eu achei ele muito lindo, adorei que eu recebi essa encomenda pra fazer, porque eu achei ele muito fofinho. Então, como vocês viram aí, né, eu tirei ele da máquina de cura e comecei a ver onde é que tinha imperfeições, né, buraquinhos pra tampar, tudo certinho. Gente, para mexer com Durepox, que eu vou tampar, fazer as correções todas com Durepox, né? Então, para mexer com Durepox, eu não consigo mexer de luva, sabe? Mas eu preciso mexer com luva, porque eu tenho alergia, gente. Meu dedo depois fica pelando, fica coçando, sabe? Mas eu não consigo modelar. Passei muitos anos modelando no biscuit, então para mim modelar de luva é bem complicadinho. Então bora tampar aí todos os buraquinhos, né, que eu fiz para a resina escorrer. E ele também saiu com bastante defeitinho embaixo, gente, que foi onde ficaram os suportes. Ele deu bastante marca de suporte ali, ó, ficou bem feinho. Então eu comecei a tampar ele, mas eu não tampei todos os buracos de uma vez, porque eu fiquei com medo de ainda não estar bem curado. Como vocês sabem, eu uso resina à base de água, então a base de água não, lavável a água, então ela é um pouquinho mais difícil de evaporar, de secar ali dentro, então eu fico sempre com bastante receio de ainda ter resina lá dentro, né, gente, e acabar a peça vindo rachar. Então eu deixei um buraquinho aí, deixei ele descansar mais um tempinho, enquanto ele seca, eu vou fazer uma cura aí com resina para ver se ele acelera essa secagem dele, né? Porque realmente eu tava com muito medo de ter ficado com água ali dentro, então eu vou usar uma luzinha UV que eu tenho ali e vou começar a retirar, né, marquinha de suporte, tudo certinho. Primeiro eu tiro com uma faquinha ou uma lâminazinha, né? E aí eu venho lixando depois. Primeiro eu tento tirar todas aquelas pontinhas que ficaram arrebitadas, eu tento tirar com a faquinha. Depois eu começo com a lixa. Eu usei aí a lixadeira, né, para poder lixar a parte de baixo aí, que já tinha secado o Durepox. E ainda não tampei o buraquinho, vocês viram lá, né? Deixei o buraquinho. E só para fazer esse acabamento mesmo, eu usei essa lixadeira para fazer um acabamento assim mais grosseiro, né? Que é dos Durepox, que fica ali um pouquinho para fora. Eu gosto bastante dessa lixadeirinha, gente. É uma lixadeirinha de unha e eu comprei ela, acho que no Mercado Livre, se eu não me engano. E ela é bem boa. Agora eu troco aí a ponta dela, né? Coloquei uma pontinha mais fina para eu conseguir acessar a parte de dentro, gente. Essa lixadeirinha, ela tem várias pontinhas, então eu consigo acessar a parte de dentro, né? Locais mais fininhos com essa outra pontinha aí, ó. Então, vamos lixar tudo, deixar bem lisinho para receber o primer. Agora, gente, eu passo uma lixinha um pouquinho mais fina, né, para dar um acabamento nela. Continuo lixando ali embaixo, vocês veem, ó, que não dá não. Tampei o buraquinho, gente, eu tô com medo. Mas daqui a pouquinho eu vou tampar. Agora eu dou uma limpadinha para tirar todo esse pó, né? O certo seria lavar, gente, a peça, né? Para tirar todo o pozinho. Mas aí eu acabei passando, na maioria das vezes eu acabo passando lencinho umedecido mesmo. Eu tenho esse costume de trabalhar com lenço umedecido, né? Desde que eu trabalhava com biscuit. Agora eu vou tampar esse buraquinho com a massa para pequenos reparos, né? Que eu comprei. Comprei também no Mercado Livre, gente, porque aqui em Cuiabá eu não achei de jeito nenhum essa massinha aí. E eu acho ela muito boa, muito prática. Depois que ela secar, gente, eu venho com mais uma demão ali de resina e acabo aplicando ali para deixar um acabamento mais liso, porque aquela parte de baixo, embora não vai aparecer, porque eu vou colocar um EVAzinho preto ali, né, para fazer um acabamento, mas ela não tava lisinha, ela ficou bem grossinha. Não sei por que ficou tanta marca de suporte assim, sabe? Então, depois que eu passo aquela massa, eu dou uma lixada e aí eu venho com uma demãozinha bem fina de resina e passo por cima e faço a cura ali com essa lanterninha UV aí, tá? Pra ela ficar mais lisinha, ficar mais do aspecto que teria que ser, né? Já que a peça é de resina. Esse acabamento com resina ajuda bastante, gente, eu gosto muito. Depois que eu aprendi a
emendar fissuras e fazer todo um acabamento com resina, eu acho que fica bem melhor. Vou aplicar mais em algumas partes, gente, mas já vou finalizar essa parte aí. Agora que eu já curei toda a resina, nós vamos lá passar uma demão de primer nesse patinho, gente. Eu costumo passar lá fora, lá nos fundos, mas como tava bem chuvoso, eu tenho essa caixa de papelão aí, que eu acabo deixando ela para passar o primer em dias chuvosos. E bora lá agora pegar nos patinhos, que já secou, gente, já tá sequinho, já é outro dia. Olha só que fofo, amei. Bora lá, meu filho, bora correr lá, que agora você vai receber uma pinturinha bem massa. Eu tenho essa caixinha aí também, gente, que é também uma caixa de papelão dentro do meu ateliê, né? Que é onde eu aplico a tinta, né? Como ele é um patinho amarelo, e o amarelo funciona muito bem quando o fundo tá magenta, eu vou fazer essa aplicação aí do magenta. Vocês viram aí que na primeira aplicação que eu fiz, ela ficou bem manchada, ficou bem ruinzinha, porque era uma tinta da Acrylex, gente, e aí não tinha ficado bem tampado. Eu gosto muito da Acrylex, tenho várias, mas realmente depois que eu comprei uma tintinha melhor, a diferença é bem gritante mesmo, sabe? Em relação à cobertura, é muito rápido. Aí eu tô usando essa aí da Green Stuff World, que é o magenta deles mesmo, né? E, gente, mesmo com a aplicação de magenta, como foi difícil pegar esse amarelinho, viu? Eu dei várias demãos nele. Tô aplicando essa primeira camada aí com um nanquim mesmo, tá? Um nanquim amarelo, só pra ele dar aquela primeira cobertura. E foi bem difícil, gente, essa cobertura desse amarelinho. Aí eu já tinha passado 1.599.000 demãos de amarelo e deu uma manchadinha ali, então eu vou ter que lixar ali de novo, gente. Ficou uma marquinha ali que eu não sei do que era, então eu precisei lixar novamente e bora lá passar mais demãos de amarelo, né, gente? Porque o importante é que fique com um acabamento bem bonito, não é porque a pintura é simplesinha, né? É uma pinturinha mais fácil, assim, não tem tantos detalhes, que você não precisa caprichar, né, gente? Então, bora caprichar nessa pinturinha desse amarelinho aí. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Foram várias demãos de amarelo. Tô falando sério. Eu já tava até cansada de pintar tanto amarelo, então eu comecei a usar o secador pra acelerar o processo. Eu costumo deixar secando naturalmente, né? Mas eu não tava mais com tempo pra isso, então eu comecei a fazer a secagem dele com o secador mesmo, para dar uma acelerada aí em todo esse processo. Agora, gente, eu vou usar esse amarelo aí, que é o amarelo gema da Silver Bright, que também tem uma cobertura bem boa, né? E a cor final do patinho que eu queria que ficasse era esse amarelo gema, sabe? Que eu não queria que ele ficasse tipo um amarelo canário. Eu queria mais uma cor mais forte de gema de ovo mesmo. E ele ficou, gente, depois de tanta cobertura, né? Até que enfim eu consegui atingir a cor que eu tava querendo nesse patinho, gente. Se vocês estiverem escutando um barulhinho aí por trás, gente, o meu afilhadinho tá de férias aqui em casa, então ele tá assistindo o desenho lá na sala, então provavelmente apareça algum barulhinho de criança aí. E bora acelerar essa secagem, gente. Pelo amor de Deus, quantas demãos de amarelo que eu fiz. Foram várias. Ó, mais uma aí, gente. Agora uma camada bem fina, bem levezinha, só pra acertar, né, todas as imperfeições. Se ficou alguma marca de pincel, alguma coisa.
fora finalmente, eu acho que chegou na cor, gente, no amarelo que eu queria. Tirando o meu cabelo da frente, eu estou passando nanquim branco no olhinho dele. O nanquim é uma tinta muito diluída, você tem que tomar muito cuidado para não escorrer, mas eu tô usando ela porque eu acho ela um branco bem branco mesmo. O branco da Acrylex não é tão branco assim, né? Quer dizer, ele é, mas a cobertura dele é um pouco mais difícil. E aí vou pintar o cabelinho dele, mas eu achei que esse tom aí tava um pouco mais claro. Eu queria um marrom mais escuro, então eu peguei outro marrom da Gustavo Ford e mesmo assim ele era bem escuro. Então eu peguei essa tinta aí da Talento, a pele 5, e aí ela chegou, né, no tom que eu queria. Eu queria bem escuro mesmo, gente. E um patinho com cabelinho bem escuro, que essa é a referência que meu cliente me mandou. Dei uma borradinha ali, né, de leve, como sempre, né, gente? Se eu não borrar, não sou eu. Tem outra pessoa em meu lugar, pintando. Então, eu fiz com um pincel maior, eu fiz as partes maiores. E agora, para esses pequenos detalhes, né, esses detalhezinhos que são mais perigosos, né? Aí eu troco o pincel e pinto com um pincelzinho mais fino, para poder alcançar todos os cabelinhos dele. É bem gostoso a gente fazer esse patinho. E agora pro óculos dele, gente, mesma questão do branco, tá? Eu não tenho um preto que é tão preto assim, igual o nanquim. Então, eu uso o nanquim pra pintar algumas coisas, né? Quando eu quero um preto bem forte. E só tomar cuidado mesmo, porque como é uma tinta muito diluidinha, ela tem o risco de escorrer, né? Então eu pinto com bastante cuidado mesmo. Agora eu troquei para um pincelzinho mais grossinho, para que eu pudesse atingir todas as partes, porque tava com um pincelzinho muito fino e aí demora demais, né, gente? E tá aí o nosso patinho já com o olhinho pronto, né? Com o mesmo nanquim preto, eu fiz a bolinha do olho preto dele, pintei os óculosinhos. E agora tô fazendo a sobrancelha, gente. A sobrancelha ali deu uma cagada, ficou tudo feio e aí escorreu tinta ali, aí eu tive que fazer uma manobrinha ali com um palito e algodão na ponta e água para poder tirar a tinta que escorreu ali, mas no final ficou tudo bem. Resolvi consertar a outra também, porque eu achei que a outra tava feia, tava diferente, estavam diferentes as sobrancelhas, né? Então eu fiz uma correçãozinha ali para as sobrancelhinhas dele. O bico, gente, eu já tinha pintado com esse laranja aí, usei esse laranja da Acrylex. Ele é o cenoura e é uma cor muito bonita, gente. Também é uma cor que pega bem rápido, sabe? E tá aí o nosso pato nerd pronto, gente. Conta aí pra mim se você gostou de acompanhar esse vídeo e se você quer mais vídeos nesse formato, acompanhando todo o processo de pintura. Use paz no coração de todo mundo. Grande beijo, tchau!